IPVA 2022 vai ficar mais caro. Em algumas regiões do país, esse aumento chega a 30%. Então fica aqui comigo para você entender todos os detalhes dessa história. Oi pessoal, eu sou a Nicole Santana e esse aqui é o canal do Garagem 360. Hoje a gente vai explicar um pouquinho dos motivos do aumento do IPVA 2022 e também te ensinar a como calcular o tributo. No nosso site, o garagem360.com.br, a gente tem acompanhado de perto toda essa história do IPVA 2022. Então, eu já estendo aqui o meu convite para você conhecer o nosso site, se você ainda não conhece, e acessar o nosso conteúdo completo sobre o assunto. Além disso, aproveita também para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades que chegam aqui no canal. O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. É um tributo que você paga anualmente. Quem controla o IPVA é a Secretaria da Fazenda do Estado. Ele, como eu comentei com vocês, é pago anualmente e é calculado em cima do valor do veículo. Ou seja, se o veículo sobe, o IPVA também vai subir. E é mais ou menos o que aconteceu em 2021. Geralmente, o imposto com o passar dos anos fica mais em conta. Isso porque os carros são uma propriedade, são bens, que vão desvalorizando de acordo com o tempo. E como o veículo desvaloriza, o IPVA também acompanha essa queda de preço. No entanto, em 2021, algumas questões aí fizeram com que o setor automotivo tivesse esse reajuste de preço tanto para os carros 0 km quanto para os seminovos e usados. E foi exatamente isso que ocasionou esse aumento do tributo que o brasileiro vai sentir em 2022. Primeiro, então, vamos entender o que aconteceu em 2021, qual foi esse cenário que fez o preço dos carros subirem e, consequentemente, também fez o imposto subir. Como eu comentei com vocês, o imposto é calculado em cima do veículo. E em 2021, tanto os seminovos como os 0 km tiveram uma elevação de preço. No segmento de 0 km, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, que as montadoras tiveram falta de produtos, de insumos para a produção dos carros, tá? Não importa o modelo, não importa a montadora, foi geral. Esses chips automotivos, esses semicondutores, são importados para as montadoras, tá? E as fábricas que produzem esse material são poucas ao redor do mundo e ainda como reflexo da pandemia, das paralisações fabris da pandemia causada pela Covid-19, a produção desses semicondutores foi bem escassa, diminuiu bastante, o que deixou o estoque das montadoras bem reduzido, o que ocasionou uma produção bem menor de veículos. Além disso, a alta do dólar aqui no Brasil também impactou bastante para elevar o preço dos veículos. Então, juntando esses dois, o 0 km teve o preço lá em cima. Acontece que com a produção de veículos menor, com essa falta de semicondutores, quem buscava um veículo em 2021, seja para comprar ou seja para trocar, não conseguiu esperar muitas vezes esse tempo de espera, porque teve modelos aí esse ano que tiveram tempo de espera desde o faturamento da nota até a entrega de 3 meses até mais. A Fiat Strada, por exemplo, um dos modelos mais comercializados no Brasil, em 2021 estava com um tempo aí de espera de 180 dias. Ou seja, depois que você compra, precisa esperar 180 dias para receber o modelo. E nem todo mundo estava disposto a esperar esse tempo e nem todo mundo estava disposto a pagar esse preço a mais. E o que aconteceu foi o superaquecimento desse setor. Então, se tem uma mesma quantidade de produtos para ser comercializada e uma maior quantidade de pessoas procurando esse item, o preço também sobe, tá? É questão básica aí da lei da oferta e da demanda que rege os países capitalistas ao redor do mundo. Geralmente, para calcular o IPVA de um ano, é usado como base o mês do veículo de setembro do ano anterior. Então, para 2022, a Cefaz vai usar como base de cálculo do imposto o mês de setembro na tabela FIPE. Para vocês terem uma média, o cálculo nacional de aumento dos veículos seminovos é de 24%, tá bom? Só que tem lugar que esse aumento já chega quase aos 30%. Então, dito isso, o IPVA vai ficar mais caro e esse é um dos motivos, tá bom? Aumento do preço do veículo, aumento do imposto também. Acontece que é um fenômeno bem diferente do que acontece comumente, Porque geralmente o carro deprecia e acontece que o imposto do IPVA também vai caindo com o passar do tempo. Porém, em 2022, não é isso que vai acontecer. Alguns estados, algumas regiões do país estão com alguns projetos para
tentar amenizar os impactos do aumento do IPVA 2022. No Distrito Federal, o IPVA 2022 vai ser calculado com base no INPC, que teve um reajuste um pouco menor, de 10,42%. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele também foi usado para calcular o IPTU em 2022 lá na região. Dessa forma, vai ter um aumento, porém um pouco menor, né? De 22%, se fosse usado a tabela FIPE, vai ser de 10,42% de acordo com o INPC. Alguns estados brasileiros já começaram a liberar os calendários de pagamento do imposto, bem como os descontos se for pago à vista ou parcelado, em quantas vezes isso vai acontecer. Esses dados você consegue também consultar na Cefaz ou no nosso site, garagem360.com.br. Eu te convido a comentar aqui embaixo o que você acha desse aumento e quanto que vai ser o seu IPVA para a gente ter uma noção aí. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!